Politicamente correto é sobre controle e não sobre etiqueta ou educação. Este vídeo é baseado em um texto do autor Jeff Deist. Bom, para começar, nós precisamos entender que politicamente correto não tem nada a ver com ser bom. Não é simplesmente uma questão social ou um subconjunto das guerras culturais. Não se trata de educação ou inclusão ou de boas maneiras. Não se trata de ser respeitoso para com seus colegas e não é sobre ser sensível ou cuidadoso ou evitar sentimentos feridos e insultos desagradáveis. Mas você já ouviu esse argumento aqui, tenho certeza, de que o politicamente correto tem simplesmente a ver com respeito e inclusão. Eles nos disseram como se precisássemos de progressistas, os aplicadores culturais, para nos ajudar a compreender que não devemos chamar alguém de retardado ou usar uma determinada palavra pejorativa ou fazer comentários prejudiciais sobre a aparência de alguém ou tolerar provocadores. Se o politicamente correto realmente fosse algo relacionado à bondade e ao respeito, não teria de ser imposto a nós. Depois de tudo, nós já temos um mecanismo para a coesão social que o politicamente correto diz representar e ele é chamado de bons modos e nós já possuímos indivíduos específicos encarregados de assegurar que boas maneiras sejam incutidas e acolhidas. Eles são chamados de pais. Politicamente correto definido. O politicamente correto é a manipulação consciente concebida de linguagem destinada a alterar a forma como as pessoas falam, escrevem, pensam, sentem e agem em prol de uma agenda bem definida. O politicamente correto deve ser entendido como propaganda, que é como eu sugiro que nos aproximemos dele, mas ao contrário de propaganda, que historicamente tem sido utilizada pelos governos para favorecer uma determinada campanha ou esforço conjunto, o politicamente correto é abrangente, destina-se tão somente a nos moldar em versões modernas não alienadas de Marx, livre de todas as pretensões burguesas e convenções sociais corriqueiras. Como todas as propagandas governamentais, o politicamente correto é essencialmente uma mentira. Trata-se de se recusar a lidar com a natureza subjacente da realidade. Na verdade, tentando alterar essa realidade por decreto legislativo e social, ou seja, A já não é mais A. Citando o autor Hans Hermann Hoppe, um grande libertário, ele diz: os mestres estipulam que agressão, invasão, assassinato e guerra são realmente autodefesa, enquanto autodefesa é agressão, invasão, assassinato e guerra. A liberdade é a coerção, e coerção é a liberdade. Os impostos são pagamentos voluntários, e os preços voluntariamente pagos são impostos de exploração. Em um mundo politicamente correto, a metafísica é desviada e reencaminhada. A verdade se torna maleável para poder servir a um propósito maior determinado por nossos superiores. Bom, mas de onde vem tudo isso? Certamente, o politicamente correto, em todas as suas diversas formas, não é nada novo sob o sol. Acredito que nós possamos imaginar que os senhores feudais, reis, imperadores e os políticos sempre tentaram controlar a língua, pensamentos e assim as ações de seus súditos. A polícia do pensamento correto sempre existiu. Origens do politicamente correto. Para entender as origens do politicamente correto, podemos olhar para o supraestado Marx e, mais tarde, para a Escola de Frankfurt. Podemos considerar a obra de Léo Strauss pelo seu impacto no mundo sedento por guerra dos think tanks. Podemos estudar o sloganeering enganosa de Saul Alinsky. Poderíamos citar o filósofo francês Foucault, que usou o termo politicamente correto na década de 1960 como uma crítica ao dogma científico. Mas se você realmente quiser entender a arte negra da propaganda politicamente correta, deixe-me sugerir
a leitura de um de seus principais fundadores, Edward Bernays. Bernays era um homem notável, alguém que literalmente escreveu o livro sobre propaganda e seu aspecto sutil de relações públicas. Ele é pouco discutido hoje no Ocidente, apesar de ser o padrinho da produção moderna. Ele era sobrinho de Sigmund Freud e, como Ludwig von Mises, nasceu também na Áustria no final do século XIX. Ao contrário de Mises, no entanto, ele por acaso veio a Nova York ainda quando criança e então passou a viver surpreendentes 103 anos de idade. Um de seus primeiros empregos foi como um agente de imprensa para o comitê do presidente americano Woodrow Wilson sobre informação pública. Era um órgão projetado para gerar apoio popular à entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, que inclusive naquele momento americanos alemães e americanos irlandeses em especial, eles se opunham ferrenhamente a essa entrada dos Estados Unidos na guerra. Bom, foi Bernays que cunhou a frase infame "tornar o mundo seguro para a democracia", utilizado pela comissão. Depois da guerra, ele se perguntou se alguém poderia aplicar uma técnica similar para os problemas da paz. E por problemas, Bernays referia-se a vender o material. Dirigiu campanhas bem-sucedidas promovendo o uso do sabonete Ivory e também ele promoveu o consumo de bacon e ovos como um café da manhã saudável. Dirigiu também várias campanhas publicitárias de grande sucesso, principalmente para Lucky Strike, em seus esforços para que fumar se tornasse socialmente aceitável para as mulheres. Bernays se apaixonou pelo conceito de psicologia de rebanho. Um instinto de rebanho implica na profunda necessidade psicológica estabelecida para conseguir a aprovação de um grupo social. O rebanho supera qualquer outra influência. Como seres humanos sociais, a nossa necessidade de nos encaixar ela é primordial. Mas, por mais enraizada que fosse, na visão de Bernays, o instinto de rebanho não poderia ser algo confiável. O rebanho ele é irracional e perigoso e deve ser dirigido por homens mais sábios de 1000 maneiras imperceptíveis. E esta é a chave. Eles não devem saber que estão sendo direcionados. As técnicas que Bernays empregou são utilizadas ainda hoje para moldar o politicamente correto. Primeiro, ele compreendeu como a toda poderosa mente e o instinto de rebanho realmente funcionam. Nós não somos os flocos de neve especiais que imaginamos, de acordo com o Bernays. Em vez disso, somos criaturas tímidas e maleáveis que querem desesperadamente se encaixar e ganhar a aceitação de um grupo. Em segundo lugar, ele entendeu a importância crítica de usar autoridades de terceiros para promover causas ou produtos, celebridades, atletas, modelos, políticos e as elites ricas são aquelas pessoas de quem o rebanho segue os passos, quer eles estejam endossando uma consciência transgênero ou vendendo carros de luxo. Então, por exemplo, quando George Clooney ou Kim Kardashian apoiam Hillary Clinton, isso possui ressonância no rebanho. Em terceiro lugar, ele compreendeu o papel que as emoções desempenham em nossos gostos e preferência. Não é um determinado candidato ou cigarro, ou um relógio ou uma bolsa que realmente queremos. É o componente emocional do anúncio que nos afeta, contudo de forma subconsciente. O que nós podemos fazer sobre o politicamente correto? Portanto, a questão que nos perguntamos é a seguinte: como iremos lutar contra o politicamente correto? O que podemos fazer como indivíduos com quantidades limitadas de tempo e recursos, com as sérias obrigações com as nossas famílias, entes queridos e nossas carreiras, para reverter a crescente maré de escuridão? Em primeiro lugar, devemos entender que estamos em luta. O politicamente correto representa uma guerra para os nossos próprios corações, mentes e almas. O outro lado entende dessa maneira, assim como você também deveria compreender. A luta está ocorrendo em várias frentes.
o complexo linguístico do Estado opera não só dentro do governo, mas também em universidades, meios de comunicação, mundo dos negócios, em igrejas e sinagogas, em organizações sem fins lucrativos e organizações não governamentais. E, assim, você precisa compreender as forças alinhadas contra você. Entenda que os promotores do politicamente correto não estão perguntando de você, não estão debatendo com você e tampouco se preocupam com o seu voto. Eles não se importam se podem vencer nas urnas ou se usam meios extralegais. Há milhões de progressistas nos Estados Unidos que iriam criminalizar absolutamente qualquer discurso que não estivesse alinhado com seu sentido de justiça social. Uma pesquisa sugere que 51% dos democratas e que 1/3 de todos os americanos fariam exatamente isso. O outro lado está lutando de maneira deliberada e tática. Então perceba que você está em uma luta e luta para trás. Culturalmente, esta é realmente uma questão de vida ou morte. Nós ainda temos liberdade para agir. Por pior que a contaminação do politicamente correto possa ser neste momento, nós não somos como Ludwig von Mises, que teve que fugir dos nazistas com apenas alguns poucos dias de vantagem. Temos enormes recursos à nossa disposição na era digital. Nós ainda podemos nos comunicar globalmente e criar comunidades de vozes sinceras e antipoliticamente correto. Ainda podemos ler e partilhar livros anti-estatistas e também artigos e outros conteúdos. Ainda podemos ler a história real e os grandes clássicos literários antipoliticamente correto. Nós ainda podemos educar nossos filhos. Isso não quer dizer que contrariar o politicamente correto não irá te ferir. É possível que você perca um cargo de trabalho, a reputação, amigos e até mesmo a família, e isso é muito grave. Mas não devemos optar pelo derrotismo, pois isso não nos faria indignos de nossos antepassados. Use o humor para ridicularizar o politicamente correto. O politicamente correto é um absurdo, e a maioria das pessoas sentem isso. Os seus praticantes sofrem de uma risível falta de autoconsciência e de ironia. Use todas as ferramentas à sua disposição para zombar, ridicularizar e expor o politicamente correto como ele realmente é. Nunca se esqueça de que a sociedade pode mudar muito rapidamente após certos eventos precipitantes. Certamente, todos esperamos que nenhuma grande calamidade atinja o Ocidente sob a forma de um colapso econômico ou um colapso da moeda, ou uma incapacidade para proporcionar direitos e bem-estar, ou algum problema como falta de energia, alimentos e escassez de água, desastres naturais ou distúrbios civis, mas não podemos descartar a possibilidade de essas coisas acontecerem. E se isso acontecer, eu acredito que a linguagem politicamente correta e pensamento politicamente correto serão para o Estado o primeiro ornamento a ser perdido. Apenas as sociedades ricas e modernas podem se dar ao luxo de ter uma mentalidade que não tem nada a ver com a realidade, e essa mentalidade vai ser rapidamente posta de lado com a parte rica da América em ruínas. Homens e mulheres devem começar a redescobrir que eles precisam mutuamente uns dos outros e que se complementam no caso de o estado de bem-estar social quebrar. Intermináveis horas gastas em mídias sociais podem dar lugar para reconstruir conexões sociais que realmente importam. Mas estruturas familiares tradicionais podem de repente parecer menos opressivas em face de grande incerteza econômica. Escolas e universidades podem redescobrir o valor de ensinar habilidades práticas. As preferências sexuais de alguém podem não mais figurar como relevantes no esquema das coisas. Pelo menos certamente não mais surgirão como uma fonte de direitos. O Estado de Direito pode tornar-se algo mais do que uma mera abstração a ser descartada a fim de promover a justiça social e negar privilégio. O caminho a ser percorrido é longo.
Receio que posso não fazer muito sucesso ao afirmar isso, mas temos de estar preparados para uma longa e dura campanha. Vamos deixar as promessas vazias com soluções rápidas para os políticos. Os progressistas jogam um jogo longo magistralmente. Eles levarão 100 anos para saquear nossas instituições palmo a palmo. Eu estou sugerindo que devemos criar as nossas próprias instituições. Promotores politicamente corretos procuram nos dividir e nos atomizar por classe, raça, sexo e sexualidade. Então, vamos para cima deles. Vamos ignorar as instituições controladas por eles em favor de nossa própria. Quem disse que não podemos criar as nossas próprias escolas, nossas igrejas, nossos próprios meios de comunicação, a nossa própria literatura e as nossas próprias organizações cívicas e sociais? Partindo do zero, certamente é menos assustador do que lutar contra o politicamente correto em seu próprio campo. Conclusão. O politicamente correto é um vírus que coloca a nós, os amantes da liberdade, no chinelo. Quando permitimos que os progressistas enquadrem o debate e controlem a narrativa, perdemos o poder sobre as nossas próprias vidas. Se não lidarmos com o que o Estado e seus agentes estão fazendo para nos controlar, honestamente, podemos nos perguntar quanto tempo mais organizações como o Instituto von Mises serão livres para realizar eventos e postar textos e conteúdos que defendam a liberdade. Será que é realmente inimaginável que você possa acordar um dia e encontrar sites com conteúdos anti-Estado, antissocialista e anti-igualitário bloqueados? Ou que os meios de comunicação social como o Facebook podem simplesmente eliminar as opiniões consideradas inaceitáveis? Não é muito difícil de imaginar isso. Obrigado pela audiência, pessoal. Caso gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal.